Muito boa noite aos nossos amigos da Connect TV que nos acompanham mais uma vez nesse programa Política em Foco. Hoje, nosso bate-papo vai ser com o deputado estadual e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Podemos, Arthur Duval. Muito boa tarde, muito boa noite já, né? Final de tarde, início de noite. Arthur, seja muito bem-vindo à Connect TV mais uma vez. Muito obrigado a vocês pelo convite. Arthur, começar esse nosso papo aqui falando a respeito dessa mudança, né, de partido. Você vai para o Podemos, fez essa migração. Conta um pouco como é que foi esses bastidores e por que tanto a motivação de sair do seu antigo partido quanto o escolher o Podemos. Olha, na verdade, pela primeira vez na minha vida, eu pude fazer exigências a partidos, né? O que acontece comigo foi que em 2018, na minha primeira eleição, ninguém sabia o potencial que eu tinha eleitoralmente, então o máximo que a gente fazia era bater na porta de um partido e falar, olha, só me garanta a independência para eu ter as minhas posições, né? Na época eu me filiei ao DEM, fui o segundo mais votado do estado, o que já deu ali um aumento de visibilidade, e aí depois para a prefeitura, a gente pegou o Patriota, né, um partido pequeno, sem tempo de TV, não usamos fundo eleitoral, né, por convicção. As pesquisas me davam 1%. E aí eu fiz 10%, saí da campanha da prefeitura com 10% na maior capital do país. Isso fez com que os partidos viessem me procurar. E pela primeira vez eu comecei a colocar exigências, né, na mesa. E de todos esses partidos, o Podemos foi o primeiro que abraçou o nosso projeto. Teve, é claro, um pedido pessoal do Moro, tanto para nós, né, para nós irmos ao Podemos, quanto para o Podemos aceitar nossas exigências e nos filiar. E então deu certo. E agora eu estou num partido maior, mais estruturado, né, com mais tempo de TV, inclusive. Não vou usar o fundo eleitoral, mas estamos juntos nessa. Inclusive o Moro, meu candidato à presidência, e eu sou pré-candidato do Moro também, então acho que essa aliança vai dar muito certo aqui em São Paulo. Nós vamos falar bastante a respeito dessa aliança e também dessa construção da pré-candidatura ao governo do estado, mas eu quero dar um passinho atrás. Essa mudança de partido, né? Você estava no DEM, aí você foi para o Patriota, agora você vai para o Podemos. A gente sabe que a tua ideologia, as tuas plataformas, as suas crenças pessoais e políticas, você sempre deixa muito claro e tudo muito alinhado ao projeto MBL e tal. Mas você não se preocupa que, de repente, esta mudança de partido a cada eleição possa trazer algum tipo de crítica pesada nesse futuro próximo? Eu acho que não, porque todo o meu público entende que a gente usa o partido como uma ferramenta para se eleger, né? Eu, inclusive, sou defensor da candidatura própria, né? Sem você necessariamente precisar se filiar a um partido, a candidatura independente. A meu ver, eu acho uma afronta à democracia que você necessite se filiar a um partido para você exercer representatividade, né? Se a Constituição nos garante que nós temos a possibilidade de representar um grupo de pessoas institucionalmente, por que uma pessoa precisa de um partido para se eleger? Mas mais do que isso, eu acho ainda pior que para você abrir um partido no Brasil, você precise ali ter diretórios em em um monte de estados, você ter ali direito a fundo eleitoral, a tempo de TV. Sou contra isso. A gente é a favor do que é, de fato, o MBL, por exemplo. Um movimento suprapartidário, muito mais espontâneo, muito mais bonito, que não pega nenhum centavo de dinheiro público. Então, isso faz com que a gente tenha um público muito engajado nessas lutas. Então, há um entendimento de que o partido é uma plataforma para a gente disputar a eleição, né? Eu quero lembrar que toda a nossa lógica legislativa, ela é pensada para a política partidária, né? Quando você é membro de uma comissão, por exemplo, não é que você é o membro. O partido tem um espaço, uma cadeira naquela comissão e o partido é que cede a você, né? Quando você fala de liderança, etc., toda a nossa lógica legislativa ela é voltada à política partidária, então faz-se necessário isso. Agora, eu duvido que os partidos hoje tenham alguma legitimidade em termos de narrativa ou de representatividade, né? Haja vista que você precisa estar obrigado a estar filiado para participar do jogo democrático. Então, não tenho assim, nenhum problema com isso, zero. Acho que isso em nenhum momento mostra algum tipo de incoerência ou algo nesse sentido.
Queria saber um pouquinho aí dos bastidores, como é que foi essa integração com a Renata Abreu, porque a baixinha ela é brava, ela é dura, né? Você falou assim que você fez exigências. Eu adoraria saber quais foram essas exigências e como a Renata Abreu, que é uma política, né, que ela faz muito bem a sua função como deputada, mas ela é uma excelente, talvez uma das melhores articuladoras de bastidores do Brasil. E a baixinha é brava. Como é que foi esse encontro aí e esse casamento? A Renata Abreu é presidente do Podemos e aconteceu uma coisa muito bacana, né? Para Renata Abreu, vamos entender o seguinte: imagina que você é presidente de um partido e aí você traz para o seu partido o pré-candidato à presidência mais odiado por todos, né? Ele é odiado ideologicamente pelo PT, odiado ideologicamente pelo Bolsonaro, ele é odiado institucionalmente por aqueles que são corruptos, por aqueles que têm aversão, medo, né, a Lava Jato e toda essa força-tarefa que prendeu os corruptos do Brasil. Você imagina a pressão que ela sofreu. E ela aguentou, e ela sustentou, e ela trouxe o Moro. Você imagina então para ela ter mais alguém que vai nessa linha, que sou eu, né? Eu sou um deputado muito polêmico, muito chamativo, eu combato muito essas questões que a gente chama de questões do sistema, né, de corrupção, etc. Então, para ela não foi fácil. Eu imagino, inclusive, a pressão que ela sofre diariamente, externa e interna, né, para que ela não mantenha as nossas candidaturas. Então, quando a gente sentou para negociar, a gente fez a exigência, né, de, em primeiro lugar, total independência. É que o Podemos não tem esse tipo de problema, mas se o Podemos fosse votar uma pauta, por exemplo, que a gente acreditasse facilitar a corrupção, a gente teria toda a liberdade de bater contra, que o Podemos não tem esse histórico, muito pelo contrário, né? Total independência e a garantia da legenda para o governo e para o Senado, né? Então, nós sentamos, exigimos, fizemos ali também algumas exigências em relação à chapa, né, de deputados. Eu não gostaria, por exemplo, de ter na minha chapa pessoas que não tivessem, ou que fossem diametralmente contra o alinhamento que a gente tem. Então, é claro, há uma margem de erro, há uma tolerância, é claro, ninguém vai chegar mandando na casa dos outros, mas em alguns casos muito gritantes a gente pediu ali poder de veto na chapa e conseguimos. Então, isso para nós foi muito positivo e mostrou que a Renata, de fato, ela fez essa escolha de estar com a gente até o fim. Você falou aí que a legenda para governo e a legenda para o Senado. É o Kim Kataguiri que vem para o Senado, é isso? Não, o Kim nem tem idade. Na verdade, o Kim está com 26 anos, mas para o Senado a gente está trabalhando o Reni Ozi Cuquier, né? Ele é deputado estadual, né? Atualmente ele está no Partido Novo, já anunciou a sua desfiliação, vai vir com a gente, né? Como muitos outros, inclusive do Partido Novo ou de outros movimentos, vamos dizer assim. E o Reni, ele é professor de geopolítica, já trabalhou nas Nações Unidas, né, no Conselho de Segurança da ONU, já foi secretário de Segurança e eu acho que a gente precisa dar uma sacudida no Senado, né? O Senado, nós temos um problema geracional, né, que inclusive faz parte aqui no estado de São Paulo especificamente da hegemonia do PSDB, né? Um partido que nunca defendeu o Estado, nunca defendeu o orçamento do nosso Estado, nunca defendeu os municípios. Você pega, por exemplo, eu estou em Osasco hoje, certo? Osasco é o segundo PIB de São Paulo. Osasco foi maltratado pelo PSDB. E eu não vi nenhum senador, nenhuma bancada do PSDB de deputados federais defender o nosso orçamento, né? Falar, é um absurdo o nosso professor ganhar R$ 2.600, enquanto o professor de outros estados ganha uns 5, 6. Né? É um absurdo o nosso policial ser o mais mal pago do Brasil. Então, nós precisamos, né, quebrar esse paradigma geracional do Estado. Falou aí da idade do Kim Kataguiri, manda um abraço para o Kim Kataguiri e fala que ele está meio acabado então, porque eu achei que ele tivesse mais idade. Tô brincando com o Kim, gosto muito dele. Mas vamos lá, essa aliança com... até antes de falar do Moro, você fez uma crítica a respeito do PSDB e dessa postura do PSDB. Aí eu vou emendar. Vocês têm alguns comentaristas políticos que falam que o MBL e essa própria nova formação do Podemos, com o Moro, com vocês, ele é um PSDB, ele é como se fosse um PSDB disfarçado. Como é que você
se defende, ou o que você fala para contra-argumentar essa acusação que uma parte aí dos comentaristas políticos fazem a respeito de vocês? Na verdade, assim, quando o cara ele é esquerdista, ele é petista, ele tenta dizer que nós fomos financiados pelo PSDB para fazer o impeachment da Dilma, né? Nada mais distante da realidade. Na verdade, quando a gente estava articulando o impeachment, o Aécio, inclusive, fez de tudo para desarticular. É que ninguém lembra, né? Mas o Aécio dizia que não tem que ter impeachment, vamos deixar a Dilma sangrar, né? O PSDB que nunca fez oposição ao PT, haja vista que agora o Alckmin, que foi nosso governador por mais de uma década, agora se uniu ao Lula, né, para disputar a eleição, mostrando, né, ao que o nosso Estado esteve refém durante todos esses anos. E quando o cara ele é muito bolsonarista, ele também fala isso, né, porque nós incomodamos os dois extremos, nós incomodamos, como eu falei, os corruptos, os vagabundos, os quadrilheiros, então nós realmente incomodamos esses dois extremos. Agora, o que a gente tem de histórico com o PSDB mostra que nós somos uma oposição ferrenha. Eu, pessoalmente, né, fui o deputado que eu travei o aumento do salário dos fiscais de renda, que foi o primeiro grande projeto que o Dória mandou para a Assembleia. Eu bati contra o aumento do ICMS, né, lembrando que o Dória aumentou o ICMS na comida e no remédio no meio da pandemia. Eu fiz manifestação, eu fiz discurso, eu travei o PL 529, que aumentava esses impostos. Eu fui contra ali a Assembleia, que é presidida pelo PSDB, gastar 30 milhões de reais em propaganda. Nós travamos na Justiça isso. Nós travamos um auxílio também que o PSDB ia pagar na Assembleia, que ia custar 10 milhões de reais para alguns servidores que já ganhavam acima de 10 mil reais por mês. Então, o nosso histórico aqui, né, eu sou assinante da CPI, da Dersa, eu fiz os discursos mais famosos da história da Assembleia contra o Dória. Então, o nosso histórico mostra muito bem que nós somos oposição, nós somos o inimigo número 1 do PSDB, principalmente aqui no estado de São Paulo, e eu quero deixar isso cada vez mais claro. Eu acho que essa campanha vai ser assim, né? Nós temos um adversário muito grande, que é o PSDB, que vem com máquina, vem comprando prefeitos e lideranças com obra eleitoreira em ano de eleição, né? Com dinheiro do teu imposto que ele aumentou, e nós estamos aqui denunciando isso e mostrando o máximo possível que, assim, é um absurdo a gente deixar o nosso Estado nas mãos desse partido. Arthur, você e o MBL, até nessa live recente que o Kim Kataguiri fez junto com o Moro, tal, vocês demonstram uma sinergia muito boa, um entendimento, até uma proximidade com o pré-candidato Sérgio Moro. Mas acho que vocês também sabem e enxergam uma certa dificuldade que todo mundo está reparando de comunicação do Moro. Diferente de você, que é descolado, sempre foi, você surgiu sendo um comunicador, o Kim Kataguiri, que também já era um comunicador nato, que já tinha isso, vamos dizer, no sangue. É muito nítido que o Moro não tem isso no sangue, que ele tem se esforçado para se comunicar melhor. Você acha que isso, de alguma maneira, vai atrapalhar para que ele dê o próximo passo para se descolar, vamos dizer, dos demais candidatos e se apresentar como a real terceira via? Com certeza, né? O Moro ele não é um comunicador, o Moro ele é um ex-juiz que passou 22 anos sendo premiado para ser ali um cara extremamente, quase que como um jogador de pôquer, sem demonstrar as emoções, sendo o mais sensato possível. E o que eu falo, e a nossa missão, na verdade elas são duas, viu, Eudes? A primeira é justamente fazer com que o Moro consiga se comunicar de uma forma mais vibrante, como é o nosso estilo. Só que eu acho que essa é a menor das dificuldades. Eu acho que quando as pessoas compararem que você tem literalmente um juiz e 2 ladrões para votar, né? Você tem o Lula, que é um ladrão, você tem o Bolsonaro, que é outro, e você tem o Moro, eu acho que fica fácil a comparação, né? Basta ouvi-lo para você ver que ele tem as melhores intenções, as melhores propostas, o melhor histórico, né? Se você anotasse no papel o currículo e a história desses 3 candidatos, Lula, Bolsonaro e Moro, não teria a menor chance para os outros 2, né? Só que eu acho que o maior desafio ainda é outro, viu, Eudes? O maior desafio é convencer a este público do que a gente chama de terceira via, que é o público mais exigente que tem, porque não se contenta com populismo, seja de um lado, seja de outro, não se contenta com falsa promessa, é um público crítico, é um público cético, né? O papel mais difícil é convencer essas pessoas de que nós precisamos sim de engajamento e nós precisamos sim de empolgação nesta fase, que tem jeito, né?
Via de regra, o eleitor da terceira via é um eleitor que está cansado. Ele passou ali por mais de uma década de governo do PT. Ele lutou, ele foi para a rua, ele se esforçou para tirar a maior quadrilha que o Brasil já viu do poder. E agora, né, depois de entregar esse bastão para o Jair Bolsonaro, ele foi traído. Ele viu que o Bolsonaro enterrou não só o combate à corrupção, não só a agenda econômica de prosperidade, a agenda liberal, ele enterrou a nossa esperança. Então eu acho que o maior desafio que a gente tem é justamente falar para essas pessoas que, gente, tem jeito, não vamos desistir, não vamos estar cansados, não vamos estar desanimados, desesperançosos. Vamos para frente que há jeito. O Moro, nos últimos dias, né, deu para ver que ele melhorou muito a comunicação dele. Se você pegar o Moro do final do ano passado, né, e do comecinho desse ano, porque ele está agora já no final de janeiro, no final de fevereiro, você já vê que já mudou bastante e temos muito tempo para isso. O Moro é um cara extremamente dedicado, ele é extremamente inteligente, ele é um cara que ele pega as coisas muito rápido, é um cara extremamente estudado e eu tenho certeza que daqui só tem melhora. Né? E enquanto os outros candidatos vão ter que ficar se defendendo dos absurdos que fizeram, né? O Lula, do Petrolão, do Mensalão, do sítio, do triplex, de toda a agenda de corrupção dele, o Bolsonaro de todos os desmandos, não só de corrupção, mas de desastre na gestão da pandemia, você tem um Moro com uma história maravilhosa, uma história linda, né? Se comunicando cada vez melhor. Então, estou muito animado. Eu sempre aproveito para mandar, né, os convites, tá, os recados. Fica o convite para o Sérgio Moro me dar uma entrevista também. A gente já está articulando isso aí nos bastidores com o Podemos, mas fica o reforço disso publicamente. Agora vamos falar de governo do Estado. Né? Chega de falar de política nacional, mas é importante para, talvez, né, delinear esse seu caminho como pré-candidato ao governo do Estado. Aqui no Estado de São Paulo, a gente vive um momento muito estranho, onde se imaginava que ia ter um quadro quase que consolidado há 2 meses. O Alckmin viria candidato ao governo do Estado, provavelmente faria uma dobrada com Márcio França. Isso era o que os bastidores diziam, né? Que teríamos uma candidatura do Haddad, uma outra candidatura do próprio Boulos. Você já era ventilado que seria pré-candidato, tal. Fora outros candidatos aí que já aparecem, né? Fazendo os seus. Vem o Abraham Weintraub agora, vem o ministro Tarcísio. Tem o Vinícius Poit, quer dizer, tem uma turma aí que já se apresentava isso há 2 meses. Bagunçou tudo agora, porque o PT está fazendo uma pressão gigantesca, tirando o Márcio França da jogada, fazendo um acordo com o Boulos para que ele fique, talvez, como candidato a deputado e venha para a prefeitura mais para frente. Como é que você está enxergando essa bagunça toda aí? E se essa bagunça, principalmente... se a gente analisar da esquerda que se dividiu e que está um atrapalhando o outro, e da própria direita, que também se dividiu, né, com diversas candidaturas. De alguma maneira isso é bom para você? Como é que você faz uma análise desse momento, dessa corrida pré-eleitoral? Olha, eu acho em primeiro lugar que o Alckmin ter se juntado com o Lula denunciou, mostrou ao que o nosso Estado ficou refém ao longo de todo esse tempo, né? Muitos de nós, né, os nossos pais, os meus pais também, eu também, por muitos anos a gente votou 45, a gente votou no PSDB achando que era uma alternativa ao PT, né? E o que a gente viu é que não, nunca houve isso. Mesmo a nível nacional, como eu falei, né, com a Aécio, com o PSDB, nunca tendo ali empurrado, né, a oposição contra o governo do PT, etc., quanto aqui no governo do Estado, que para mim é o mais grave, na defesa do nosso orçamento. Né? Eu quero lembrar que a cada R$11 que a gente arrecada, apenas R$1 fica com a gente. Os outros 10 são roubados por Brasília e nenhum governador de São Paulo fez nada. Né? Por quê? Porque o cara chega lá e já quer ser presidente, então ele não quer se queimar com os outros estados, o que é um absurdo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, fica clara a denúncia do que a gente passou, né, com o Alckmin se juntando ao PT. Agora, nesse cenário, vamos primeiro falar da esquerda. Né? Nós temos o Boulos, o Márcio França e o Haddad tentando brigar por um protagonismo, o que eu acho, sinceramente, que vai para o Haddad, uma vez que ele vai ser o candidato do Lula. Né? Então, essa fragmentação da esquerda, é claro que é positiva para que eles não tenham mais força. No que se chama de direita,
nós vamos ter ali o Weintraub, que é o bolsonarista sem Bolsonaro, né? Ele ficou refém do discurso bolsonarista, ele não pode bater no Bolsonaro, mas ele não vai ter o apoio do Bolsonaro, né? Por isso que ele é uma parcela, é um nicho muito pequeno de votos que ele está buscando, né? Nós temos o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, que é um carioca, nunca morou em São Paulo, não sabe nem onde é Jundiaí, não deve nem saber onde é Osasco, e que se ele vier, ele vai estar simplesmente a mando da família Bolsonaro. Inclusive, eu já deixo o recado aqui, se você quer que São Paulo seja comandado por Carluxo, por Flávio Bolsonaro, o Tarcísio é teu voto, né? O ministro da Infraestrutura que colocou São Paulo no último lugar em investimento em infraestrutura. Só para você ter ordem de grandeza, enquanto em alguns lugares do Nordeste, na Bahia mesmo, ele chegou a mandar mais de 600 bilhões de reais, aqui em São Paulo ele não mandou nem 15. Então nós estamos falando aí de alguém que prejudica São Paulo por conta da briga ideológica, por conta da escravização ideológica da agenda bolsonarista, e vem com toda a rejeição do Bolsonaro, né? Então não acho que seja o grande adversário. E tem eu e o PSDB, e aqui eu acho que está a grande briga, tá? Eu acredito fortemente que o PSDB vai fazer o que faz em todas as eleições, já está fazendo, na verdade, comprando prefeitos, comprando vereadores, comprando lideranças, como eu falei, com dinheiro público, com obras eleitoreiras em véspera de eleição, né? Enquanto o Dória aumentou o teu ICMS, aumentou o teu IPVA, esses caras agora estão usando tudo isso para inaugurar obra e falar e fingir que estão trabalhando. É a coisa mais velha que tem na política, é isso. O cara aumenta imposto para inaugurar obra em ano eleitoral e fingir que está trabalhando. Então, eu acho que o grande adversário a ser batido é o PSDB e diria para você que nós temos agora a chance histórica de derrubar. Pela primeira vez na história, nós temos uma chance real de acabar com a hegemonia do PSDB. Vai ser a primeira eleição em que não é PSDB contra a Rapa. Vai ser a primeira eleição em que nós vamos debater o governo do Estado na internet, né? O governo do Estado sempre foi um debate de lado, um debate esquecido. Nós nunca debatemos o governo do Estado de São Paulo, e isso é muito triste. Por isso, eu até deixo uma missão a todo mundo que está nos assistindo aqui. Se você quer que a sua região seja respeitada, se você quer que seu prefeito, seu vereador parem de ser reféns de verba de governo, né, de ter que ficar puxando o saco do PSDB para conseguir verba para o hospital, para asfaltar a rua, para fazer as coisas, a tua chance de mudar, a tua chance de ter autonomia orçamentária é agora. A tua chance de estar do lado de um prefeito que tem verdadeiramente orçamento na mão, que tem alguém que briga pelo dinheiro que é gerado por você, a tua chance é agora. Você tem um discurso muito forte e se notabilizou sempre por isso. E nesse seu discurso forte, muitas vezes, boa parte dele é um discurso desenvolvimentista, que você fala de geração de renda, você fala muito a respeito das empresas, da diminuição da carga tributária, da iniciativa liberal e tal. Você não tem um pouco de receio desse discurso para uma eleição majoritária, né? Não para deputado, para vereador, numa eleição majoritária, de ele ser mal interpretado ou ser interpretado como esse cara defende o patrão, esse pré-candidato ao governo, ele está preocupado com o patrão e não com o cidadão, tal. Como é que você vai? Qual que é a tua estratégia? O que você pensa a respeito disso? Porque é muito natural e você já sofre esse tipo de acusação. Fala um pouquinho a respeito disso. Olha, na verdade, o primeiro lugar é que a gente não pode ficar defendendo aquilo que é eleitoralmente melhor, né? Você tem que defender o que você realmente acredita. O que a gente vê hoje é justamente os caras fazendo tudo para ganhar a eleição. Acabei de dar exemplo. O Alckmin está com o Lula e o Lula está com o Alckmin. Quer dizer, que é mais escancarado do que isso, que os políticos de hoje falam o que precisar ser dito para ganhar a eleição, né? A gente não vem com esse pensamento, né? Inclusive, a gente apoiou muita coisa que era impopular antes e se mostrou necessária agora, porque a gente defende o que a gente acredita. Um exemplo que eu dou é a PEC do teto, né? A PEC do teto, quando ela foi colocada, ela tinha menos de 6% de aprovação. E nós fomos defender porque a gente falou, você precisa de uma PEC de teto de gastos para você parar de dar cheque em branco para governo, né? Você não daria o teu cartão de crédito sem nenhum limite para o político gastar. Então você precisa de uma PEC de teto, né? É a mesma coisa no discurso
para a eleição do governo do Estado. Se a gente quer mais emprego, se a gente quer mais renda, a gente tem que parar de acreditar em Papai Noel. A gente tem que parar de acreditar em discurso assistencialista. Não adianta o cara vir aqui e falar igual o Lula. Olha, vai cair picanha do céu, vai jorrar cerveja da torneira da tua pia. Não é assim que funciona, né? O que a gente precisa é emprego. E o emprego não vem pelas mãos do governo. Se você depender do governo para criar emprego, você está ferrado. O emprego vem por onde? Por quem verdadeiramente trabalha, que são as pessoas que estão no mercado. Então, hoje quando você pega, por exemplo, uma quitanda, uma padaria, uma marcenaria, você não está falando de um mega empresário, você não está falando de um milionário ali que anda de helicóptero e olha São Paulo ali da vista da janela do jatinho dele. Você está falando de um cara que acorda cedo e dorme tarde para empreender todo dia e ele é espremido pelo ICMS que ele paga. Ele é espremido pelo IPTU, pelo IPVA, né, pelo ISS, pelo imposto de renda, impostos federais, estaduais, municipais. Então, a minha proposta é tirar o peso do Estado das costas do trabalhador. Seja ele trabalhador no seu próprio CNPJ, seja ele um empreendedor no CNPJ de outro, né? Você, quando você trabalha empregado em outra empresa, você é um empreendedor da tua própria vida. Você está empreendendo no CNPJ de outra pessoa, mas você está empreendendo para a tua vida. Então, a gente precisa fazer com que o Estado saia das costas, né, do trabalhador. E eu digo isso sempre. O trabalhador está de saco cheio de promessa. Ninguém está pedindo esmola, não. Ninguém quer chegar para o governador, me dá mais dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Aqui é São Paulo, cara. Aqui é paulista. Se tem uma coisa que São Paulo sabe fazer é ganhar dinheiro, é empreender, é dar resultado. Então, o que a gente precisa é que o poder público não enche o saco, né? Deixe as pessoas trabalharem e deixe as pessoas explorarem os seus potenciais. Você tem mais dois temas, rapidamente, para a gente já encaminhar para o final. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da relação com os professores, que sempre foi tensa no Estado de São Paulo. O governo do Estado sempre teve uma relação muito tensa com os professores. Como é que você pretende, e você que, até por conta, né, do histórico, você sempre foi muito criticado pelos sindicatos de professores, pelos movimentos de professores, tal. Como é que você pretende ter um discurso? Qual é o seu discurso? O que você pretende fazer em relação à educação no Estado de São Paulo, sendo que existe essa tensão entre você e pelo menos os sindicatos e que eternamente, né, sempre teve essa tensão entre governo do Estado e os professores? Vamos lá, em primeiro lugar, a gente tem que separar o professor do sindicato. São coisas completamente diferentes. A minha mãe, ela foi professora da rede pública a vida inteira, né? Eu tenho duas tias que ainda dão aula na rede pública estadual. E eu vou dizer para você, o sindicato é uma coisa, o professor é outra, tá? O professor é trabalhador, o professor acorda cedo, dorme tarde, se esforça na sala de aula, o sindicato não. A POSP, com todo respeito, é um lugar de vagabundo, essa é a verdade. A POSP, ela não está afim de proteger professor, coisa nenhuma. Ontem, eu tive uma reunião com os agentes de organização escolar. Para quem não sabe, o que é um agente de organização escolar? Quando a gente lembra da escola, a gente lembra do professor. Só que não tem só professor na escola. Você tem a pessoa que cuida do pátio, que tem que ter uma sabedoria imensa para cuidar dos alunos. Você tem a secretaria. Você tem um universo inteiro dentro das escolas e todos esses profissionais, que são os agentes de organização de Estado, sabe quanto ganha um profissional desse? R$ 1.500. R$ 1.500. Aí eu pergunto para você, você acha que o sindicato está representando essas pessoas? Né? A gente vê nos grupos de WhatsApp, a gente vê como é que funciona. Sindicato funciona com ameaça, com intimidação, né? Na Assembleia, inclusive, quando a gente foi fazer uma reforma que cortava os privilégios destes, eu cheguei a receber ameaça de morte. Então, professor é uma coisa, professor é virtuoso, professor é trabalhador, sindicato é outra, tá? Agora, o meu plano para a educação, ele vem num sentido oposto do que vem sendo feito até agora, né? Eu apresento um programa chamado Escola 360. O que é o programa Escola 360? É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta aos finais de semana e nas férias, em horário integral. Então, a gente tem que copiar o que dá certo. Quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um garoto, ele não quer ficar pondo bomba na privada da escola dele. Ele, muito pelo contrário, ele sai da escola no final de semana com um blusão
da instituição de ensino onde ele está. Por quê? Porque ele tem pertencimento. O que acontece nesses lugares? O aluno ele vai para lá estudar e ele tem uma série de outras atividades que ele pode desenvolver ali. Ele pratica um esporte, ele faz ali aulas de expressão artística, seja dança, seja pintura, ele se sente parte daquilo. E é isso que a gente tem que fazer aqui. A estrutura já existe. Eu não estou falando aqui de cair dinheiro em árvore e construir escola. Não é isso. As escolas do estado de São Paulo já existem. A gente tem que deixá-las abertas. Eu, quando era criança, eu pulava o muro da minha escola para jogar bola de final de semana. Isso é um absurdo. A gente tem que deixar a escola aberta com um incentivo para os jovens irem lá, montar um time da sala, né, recuperar a autoestima daqueles garotos. E, a partir dali, você vai oferecer aulas de reforço e aulas extracurriculares. Um exemplo que eu quero trazer aqui, e eu falei bastante disso, inclusive, no debate à prefeitura, é a gente fazer o Jovem Capitalista, o programa Jovem Capitalista. O que é esse programa? Nós temos aqui o maior centro financeiro da América Latina, que é a Faria Lima. Esses profissionais, essas pessoas da Faria Lima, querem fazer parcerias com instituição de ensino para ensinar aos jovens de São Paulo a ganhar dinheiro. Aí você imagina um jovem que vai para a escola, dentro da escola ele aprende a matéria, ele tem aulas de reforço, ele faz um esporte, ele faz artes dentro dessa escola e ainda aprende a ganhar dinheiro. Esse cara se sente parte da escola, ele vai sentir orgulho de estar ali, né? E você vai explorar o potencial que o paulista tem, que é de gerar renda, é de produzir, é de ganhar dinheiro. Esse é o histórico do nosso estado, a gente tem que fazer isso, né? Uma outra proposta que a gente traz para a educação, um pouquinho mais técnica, eu não quero me alongar nessa explicação, mas é inverter a pirâmide de orçamento aqui em São Paulo. Hoje nós investimos 4 vezes mais no ensino superior. Eu estou falando aqui que nós estamos começando a construir uma casa pelo telhado. Nós investimos 4 vezes mais naquele que já chegou na universidade, né? E muitas vezes, via de regra, é o filho do rico, né? Quando você vai para a USP, quando você vai para a Unesp, você geralmente entra lá, você vê um monte de carro importado no estacionamento, que é o cara que teve um acesso bom à educação no colegial, fez um cursinho e entrou nessas universidades. Nós temos que fazer com que a parte grossa do orçamento vá para a educação básica, vá para a educação ali do ensino médio, para que você pegue mais jovens e dê a condição dele chegar na universidade. Ah, mas e como é que a universidade vai se manter? Aí nós precisamos criar fontes alternativas de arrecadação, como é nas melhores universidades do mundo. Você pegar Harvard, Yale, Oxford, você tem às vezes 85% do orçamento vindo da iniciativa privada. Então como é que você faz isso? Você cobra a mensalidade de quem pode pagar, para que quem não possa estudar de graça, você cobra estacionamento, você vende nomes de espaços naquelas universidades. Você pega, por exemplo, universidades do exterior. Se você é um cara que tem muito dinheiro, você quer comprar o nome de uma biblioteca, você quer falar, ó, eu quero que essa biblioteca tenha um nome do meu pai 20 anos. Você vai lá e faz uma doação para a universidade. Aqui a gente não pode fazer isso. Se você tem um instituto de pesquisa, né? Sei lá, você é um McDonald's, você quer criar uma batatinha com menos, sei lá, mais seca. Quero fazer uma pesquisa de engenharia de alimentos numa universidade. Você não tem incentivo para isso. Você chega lá, você é travado por conta de política ideológica, né? Então, a gente tem que fazer com que a universidade arrecade dinheiro da iniciativa privada, de ex-alunos, de milionários, de empresas querendo fazer pesquisa, de cobrança de estacionamento, de restaurantes sem subsídio, de mensalidade do filho do rico, né? E a partir dali, você pega o orçamento público que está indo para a universidade e joga onde interessa, que é na educação básica. Hoje nossos jovens não sabem fazer operações de segundo grau, cara. Nós não conseguimos interpretar texto. Isso é um absurdo, né? Então a gente só vai melhorar se a gente olhar para a educação com um viés menos populista e mais baseado em evidências. Polícia Militar, Polícia Civil, Forças Públicas e Governo do Estado. É uma guerra também antiga, onde muito se promete à véspera de uma eleição e depois as forças policiais costumam reclamar de pouca valorização. Rapidamente, que a nossa produção já pede para a gente encerrar o programa, mas eu queria que você falasse sobre esse tema. Eu vou deixar claro aqui para você. O policial de São Paulo, seja ele policial civil, militar, policial penal, o policial é o mais mal pago do Brasil. O nosso policial, o policial do estado mais rico da federação, o policial de São Paulo, é o policial mais mal pago do Brasil. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, tá? E tem muita gente, inclusive, que acha que o Márcio França, né, porque ele prometeu que ia aumentar o salário da polícia, é um cara que... Não, esquece isso.
Tá? Esquece isso. Eu vou te dizer o seguinte, só tem um jeito de você aumentar o salário dos policiais e o efetivo policial, que é a revisão do Pacto Federativo. Como eu falei, a cada R$11 que a gente arrecada, um fica em São Paulo. Você não vai aumentar o salário de policial se você não brigar pelo orçamento. Se você não bater na mesa e falar, é São Paulo que está pagando a conta do Brasil, é São Paulo que paga o servidor de outros estados que ganham mais do que o de São Paulo, enquanto você não tiver um candidato a governo que queira falar isso e não se importe em ser presidente, se importe em ser governador, enquanto você não falar de orçamento, você não vai falar de valorização da polícia. Então, a minha primeira reforma, a minha primeira proposta, a primeira providência que eu tomo e que eu digo aqui para todo mundo, que não há outra mais importante, é defesa do orçamento de São Paulo. Primeiro que é de São Paulo, depois o resto do Brasil. Não significa que a gente não vai ajudar o resto, a gente vai, mas não com 90% dos nossos recursos. Primeiro o meu policial, depois o outro policial. Então, esse é o discurso, é isso que deve ser feito. Muito bem, Arthur. Quero mais uma vez agradecer essa sempre gentil confiança, né, que você tem e a sua assessoria também tem com o trabalho da Connectivity. Dá os parabéns, muita sorte, né, nessa nova empreitada aí. Espero contar com você mais vezes aqui. Quem sabe a Connectivity, a gente já está começando a articular, fazer um debate como fizemos para a Prefeitura de São Paulo, fazer um debate entre os candidatos ao governo do Estado. Contamos desde já com a sua presença, então quero agradecer e te dar a palavra para as considerações finais. Olha, o que eu peço a todos é o seguinte, não faça como a gente tem feito, infelizmente, nos últimos 15 anos, 20 anos, 30 anos, que é prestar muita atenção no debate nacional, né, de presidente e esquecer o Estado. Por favor, lembre que este debate aqui do governo do Estado é o debate mais importante para você que mora em São Paulo. Esse ano, especificamente esse ano, nós temos a chance de tirar o PSDB do poder, de acabar com esse absurdo que é professor sendo desvalorizado, é o policial mais mal pago de todos. Assim, é a junção do nosso ex-governador com o Lula. Que vergonha, cara. Este debate precisa ser feito. Então eu peço para você que fale do governo do Estado de São Paulo. Muito bem, muito obrigado, Arthur Duval, deputado estadual, pré-candidato ao governo do Estado pelo Podemos. Foi uma entrevista muito bacana, a gente espera continuar contribuindo com esse espaço democrático que é permanente aqui na Connectivity. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores e internautas. Voltamos na próxima semana com mais um Política em Foco. Valeu!